Hoje não existe mais verdade? No âmbito da conversa pública, tudo narrativa. Na realidade, existe. Você escolhe sua verdade como quem escolhe um molho de macarrão? Normalmente, quem acredita que tudo é narrativa é assim mesmo. Vivemos a era da pós-verdade. Vivemos já há uns 5 anos. Saberes indígenas valem tanto quanto ciência? Pergunta isso para o pós-moderno. Olá, você já deve ter ouvido a expressão tudo é narrativa. Será mesmo? Não há fatos, só versões de uma história? Para falar de narrativas, Pondé, precisamos falar de pós-modernidade, que é quando as grandes narrativas começam a entrar em crise, né? Então, começar nossa conversa por aí. O que é pós-modernidade? Do ponto de vista filosófico, político, sociológico, pós-modernidade representa um período que seria após a modernidade, porque ela seria a continuação da vida moderna sem as utopias modernas. Essa seria a principal diferença. Depois vem, inclusive, a ideia de que cansar das grandes narrativas significa cansar de teorias muito longas, como o marxismo e a psicanálise, que explicaria tudo, mesmo a narrativa científica. Por isso a ideia de que, para um pós-moderno, saberes indígenas valem tanto quanto saber científico, certo? Porque se na realidade tudo depende do ponto de vista, não existe mais a ideia de uma verdade científica sobre o mundo, então está valendo tudo. O polonês Zygmunt Bauman falava que a utopia moderna morreu em Auschwitz, na Segunda Guerra, né? Pelo seguinte, porque a modernidade, entre outras coisas, é caracterizada por um certo conjunto de utopias, que na realidade significa, depois da ciência, depois de uma vida racional, de estados racionais que fazem a gestão pública, né? Depois dos avanços tecnológicos, depois da superação da religião como verdade pública, o mundo vai avançar, vai ficar cada vez melhor. Isso é típica utopia moderna, né? Carregada pela burguesia, claro, que é a grande classe moderna, né? Então, assim, razão, ciência, tecnologia, gestão. O mundo vai ficar melhor, a vida vai ser melhor, mais saudável, blá, blá, blá. Aí vem Auschwitz como grande símbolo, né? Hiroshima também está ali, né? Mas aí o Bauman fala de Auschwitz no sentido de que em Auschwitz você tem ciência aplicada, tecnologia da época aplicada, logística, racionalidade administrativa, tudo a favor do genocídio. Então, quando ele fala que então a modernidade teria morrido em Auschwitz, não é propriamente o processo modernizador, que continua na pós-modernidade, mas é a utopia moderna sobre ela mesma. Eu vou salvar o mundo, a ciência vai deixar o mundo melhor, a gestão racional das coisas vai deixar o mundo melhor. Isso foi literalmente para o saco em As Auschwitz. pessoas passaram a deixar de acreditar nisso? É aí que, como é que esse pensamento muda? Quando é que acontece essa quebra? É porque é claro que tem gente que, desse ponto de vista, hoje continua vivendo numa modernidade ingênua. Eu diria assim, uma modernidade ingênua, né? Que acha que a vida científica continua indo em direção a alguma coisa que é sempre boa, que a gestão da vida, a gestão racional pública, um dia vai funcionar plenamente, né? De que o ser humano cada vez mais informado, os alemães estavam entre os mais informados da Europa, mais informados, bem informados inclusive, né? Então, à medida que a população vai ficar mais bem informada, então os seres humanos ficam moralmente melhores. Isso é uma história moderna ingênua. Então, o que acontece, assim, não é que as pessoas voltaram de Auschwitz e pararam de acreditar na modernidade. É que uma reflexão sobre o que aconteceu em Auschwitz e em Hiroshima levam filósofos e sociólogos, historiadores também, perceberem que há uma ruptura ali. Continuar acreditando que a modernidade vai entregar o que ela prometeu no século XIX, avanço, progresso, vida melhor, pessoas melhores, é uma ilusão. Daí a pós-modernidade nesse sentido, entende? Não está
é claro que tem gente que continua vivendo uma modernidade ingênua. Agora, pensando ainda para trás, né, pensando na filosofia, onde é que fica o mito da caverna do Platão nessa história? Porque o filósofo acreditava que a verdade iluminava as pessoas. E para o pós-moderno, a verdade não ilumina? O mito da caverna do Platão é o grande mito fundador da ideia de que quando você pensa, você é capaz de enxergar como as coisas de fato são, que é o filósofo que sai da caverna. Quando o filósofo volta para a caverna e tenta explicar para os homens que lá viviam que tudo que eles viam eram sombras e vultos na parede, que existe um mundo real do lado de fora, que é o mundo das ideias, do sol, da luz do conhecimento, tudo mais, na realidade os caras não gostam muito e matam ele, como aconteceu com Sócrates, né? Então, Platão em si era menos ingênuo do que as utopias modernas. Mas quando você pergunta, bom, então a gente não acredita mais na verdade, na pós-modernidade há dúvida sobre verdade, é porque a pós-modernidade, ao colocar em dúvida a racionalidade científica, a racionalidade do iluminismo, a ideia de que umas 2 ou 3 teorias pode explicar tudo, quando ela põe isso em dúvida, ela traz a ideia de que, olha, de repente aquilo que os aborígenes sabem também tem seu valor. Olha, outra coisa, hein? A história tem sempre gente interessada nisso, naquilo que conta a história. Então, não leva em conta que a história está descrevendo fatos. A história, na verdade, está sendo narrada do ponto de vista, como vai dizer Walter Benjamin, do vencedor, né? E isso impregna no sentido de que isso ganha todo um influxo do próprio marxismo, que é uma das grandes narrativas problemáticas do caso, mas por quê? Porque isso casa bem com toda a crítica colonial, certo? Que existe até hoje. O colonizador inventou uma história, mas na realidade existe uma história do ponto de vista do colonizado. Ou seja, não tem uma verdade única. A história do vencedor é a história do derrotado, exatamente. Né? Não tem uma verdade única. Agora, trazendo um exemplo prático aí conhecido. A Terra é redonda, é fato, é ciência, não é uma opinião, não é? Então dizer que a Terra é plana é uma mentira. Como é que fica a verdade aí? Não é narrativa, não é? Primeiro, né, o fato que segue a constatação, digamos assim, astronômica ou geológica, como a gente queira, de que o planeta Terra é redondo e não plano, eu posso aceitar essa narrativa aqui, certo? Da física, por exemplo, mas isso não significa que eu preciso aceitar que as narrativas europeias, por exemplo, que foram constituídas como teorias, são as únicas narrativas válidas para falar da vida, da história, da política, entendeu? As duas coisas convivem lado a lado. Afora, Andresa, pessoas que usam, por exemplo, a discussão quântica, inclusive eu entendo de forma irresponsável, para dizer que a própria física também é relativa, sabe? Uma partícula é uma partícula e ao mesmo tempo é uma onda. A partícula reage ao observador. Isso tudo é intuição pós-moderna, entendeu? Porque está relativizando a matéria, entende? Então, na verdade, para a posição pós-moderna, as verdades podem conviver. Agora, vacinas. Podemos dizer que vacinas são aí, um outro exemplo. O movimento anti-vacina traz uma guerra de narrativas e aí a narrativa atropela a ciência? Então, durante a pandemia, aconteceu essa guerra de narrativas, digamos assim. Povos não, vai parecer que eu estou falando antropologicamente. Um dos grupos sociais, quem mais adora a história de narrativa é político, né? Por razões óbvias. Mas assim, na pandemia, houve de fato os chamados antivacinas, né? Que falavam que a vacina era falsa. E aí tinha aqueles que diziam que a vacina fazia mal, outros diziam mais loucos que a vacina era um chip, lembra? E produziu todo um discurso negacionista em relação às vacinas. Mas a atitude anti-vacina existe antes da pandemia, né? Você tem grupos, a gente pode chamar de alternativos, talvez, né? Não vou citar nomes aqui nenhum, mas grupos alternativos, de medicinas alternativas, que não a medicina mainstream, que já botavam em dúvida as vacinas antes.
A verdade das vacinas, eu estou naquele grupo que toma vacinas, mas assim, a verdade das vacinas, ela não é tão sólida quanto a Terra redonda. Quanto mais o comportamento das pessoas impacta diretamente as vacinas, ou o que é vacina, ou o resultado da vacina, se ela funcionou, se ela não funcionou, se ela causa reação, se ela não causa, ou seja, o comportamento de pessoas diferentes. Mais a tendência é você dizer, então depende do ponto de vista, depende da história que cada um teve, funciona em um, não funciona no outro, entende? A Terra redonda não tem muita gente que tem para falar disso, né? Agora, sobre vacinas e uma série de outras coisas, ó, blá, 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 blá. Eu acho isso, eu acho aquilo. Você pode encontrar, de repente, médico que não é a favor de vacina, farmacêutico que não é a favor de vacina. Vamos ver uma cena do filme Zona de Interesse, que conta a história do comandante do campo de concentração de Auschwitz. Dazwischen befindet sich die nächste Kammer mit der nächsten Ladung, die darauf wartet, verbrannt zu werden, sobald hier drinne alle Stücke der Gänse nachverbrannt sind. Wie lange dauert das? Das dauert 7 Stunden, 400 bis 500. Ja, 500. Sobald das eben geschehen ist, verschließt man wieder den Rauchgaskanal und öffnet dann gleich den nächsten. Das Feuer sucht sich natürlich den Weg durch den Luftzug, durch diese Pforte hindurch in diese Kammer und verbrennt diese Ladung. Die Kammer direkt gegenüber der Brennzone, die hier mit etwa 1000 Grad brennt, wird sich in der Zwischenzeit auf etwa 40 Grad Celsius abgekühlt haben, kühl genug, um die Asche und die Kammer neu zu bestücken. Diese Kammer kühlt ab und diese erhitzt. Genau, der Prozess bewegt sich gegen den Uhrzeigersinn immer eine Kammer weiter. Also brennen, abkühlen, entladen, nachladen. Und Dauerbetrieb möglich. Se alguém não sabe do que eles estão falando, como muita gente não sabe do Holocausto, acha que eles estão falando de qualquer processo de logística baseado numa certa engenharia de produção, não é? Ali eles estão falando de quantos matam nesse período? Você pode matar 400, 500 pessoas. Mata mais rápido. Mata mais rápido, mata menos rápido. Os nazistas, inclusive, eles foram num processo, eles experimentavam antes, chegavam a botar pessoas dentro, a maioria sempre judeus, dentro de caminhonetes ou alguma coisa parecida, com o cano de descarga para dentro, para sufocar, né? Ou então atirava com um revólver aqui, bala para pegar, atravessar a cabeça, pegar o que está na frente, pegar o que está na frente. E eles perceberam, por exemplo, que esse negócio de bala estava custando muito para o exército. Gastar bala com isso, por exemplo. Não tinha volume de resultados. É por isso que o Bauman fala que a modernidade morreu em Auschwitz, né? Por quê? Porque aí você tem engenharia de produção, logística, racionalidade, aplicado a um método de morte. Portanto, nem a ciência, nem a engenharia, nem a tecnologia, nem a gestão de resultados garante nenhuma moral, nenhuma ética. E daqui a pouco a estética na era pós-moderna. A gente volta já. Voltamos a conversar sobre pós-modernidade e a quebra das grandes narrativas. Essa discussão está também nas artes, na arquitetura, na moda, na mistura de estilos e conceitos. Vamos entender. A primícia da arquitetura modernista, ela é a industrialização de boa parte dessa arquitetura. Então a gente começa a ter uma arquitetura modernista em escala mais industrial, então a gente tem construções mais rápidas, o uso do concreto, ele é muito aparente, então tem muito concreto. É uma arquitetura mais enrijecida. O movimento pós-modernista, ele vem confrontar essa arquitetura. Então ele resgata a arquitetura mais sinuosa, uma arquitetura que traz novamente
colunas gregas. Então ele traz de volta a arquitetura num mix de movimento. Então ele quer trazer um pouco mais de movimento a essa arquitetura. O pós-modernismo ele quer ser livre, né? Essa que é até uma frase que é interessante do pós-modernismo é que a única regra é não ter regras. Então essa é uma das premissas do pós-modernismo. Então essa ideia do experimentar. As cores também, elas são introduzidas de forma bem abundante também. E aí, na década de 80, aí é um grande movimento, que ele começa na Itália. É um movimento de um designer, que ele cria um grupo chamado Memphis. E eles vêm com uma proposta completamente diferente no mobiliário e objetos. Então, eles começam esse movimento em 81, no Salão de Milão, que é o grande salão, o grande evento voltado ao design, né? E eles chegam, assim, com muitas cores, muitas formas. Então a gente tem uma mistura de cores, é uma grande explosão de cores. A gente sabe que aqui é uma cerâmica de uma ave, por exemplo, mas você tem muita essa mistura de cores, de texturas, essa ruptura de dogmas relacionados à arquitetura ou regras da arquitetura, ao próprio design, nessa camada, nesse recorte do grupo desse Memphis. Na verdade, ela inexiste, né? Você é livre para trabalhar com todos os elementos, materiais, cores, enfim. É um movimento mais livre, né? Um pós-moderno mais livre. Aqui a gente tem um pouco de arte popular brasileira. Então aqui eles brincam bastante com essas cores também. A gente tem essa explosão de cores e formatos. A discussão estética ela teve uma importância nessa coisa chamada pós-modernidade, porque assim, não se trata da gente entender que vivíamos a modernidade de uma segunda para terça virou pós-modernidade, porque isso, antes de tudo, é um conceito que foi sendo construído na França, na Itália, nos Estados Unidos, na Inglaterra, certo? Foi sendo construído por, nesse caso, artistas, arquitetos, a mistura de estilos. Tem uma hora que ele fala coluna grega misturada não sei com o quê. Isso é tipicamente pós-moderno, porque os pós-modernos, inclusive na estética, vão falar justamente dessa ruptura de narrativas, misturar estilos, como usar um blazer formal com uma calça jeans, por exemplo. Né? Um blazer com tênis? Ou um blazer com tênis, exatamente. Pós-moderno total, pós-moderno. Total pós-moderno, né? Então, assim, e aí isso converge para a discussão filosófica e sociológica de que haveria uma transformação na modernidade por volta da metade do século XX. Há uma convergência, como houve entre o discurso estético modernista e a modernidade poderosa no final do XIX, começo do XX, né? E o resultado, então, é que você tem aí uma experiência que é histórica. Por exemplo, quando se fala na França, em 81, em condição pós-moderna na filosofia, o que é a condição pós-moderna na filosofia? É justamente a ideia do cansaço das grandes narrativas. Eu não suporto verdades muito grandes. As verdades são fragmentadas. Assim como eu posso misturar um estilo numa arquitetura que tem algo de moderno, mas ao mesmo tempo tem algo de grego, certo? Ao mesmo tempo em que o pós-moderno pode pleitear uma decoração que não tenha a funcionalidade como centro, muito comum nas posições mais modernas, né? Ou mesmo na arquitetura, eu posso dizer, olha, eu não preciso, vou enunciar um juízo tipicamente pós-moderno. Quem disse que eu tenho que ser coerente em tudo que eu faço? Entende? A coerência cansa. Quem disse que eu não posso mudar de opinião?
E mudar de opinião, mudar de ponto de vista, mudar de narrativa, ser incoerente. Falar A e depois, olha, mas menos A também está valendo. Tem até psicólogos, certo? Que se consideram pós-modernos, que falam que você, por exemplo, cobrar de um paciente jovem que ele devesse ter relações mais sólidas, para usar a expressão do Bauman, relações afetivas mais sólidas, você está, na realidade, cobrando de alguém que é pós-moderno uma vida moderna, entendeu? Agora, quais os impactos da pós-modernidade na sociedade, para o bem e para o mal? A pós-modernidade, sem dúvida nenhuma, ela tem um efeito que a gente pode chamar de um tanto libertador para grupos que se sentiam, de alguma forma, oprimidos pelas demandas modernas de eficácia, racionalidade, vida absolutamente científica. E, ao mesmo tempo, a modernidade, ela não questionou ideias como, por exemplo, existe homem e mulher, certo? Pelo contrário, a modernidade está ligada a fundamentos científicos, né? Está ligada a fundamento científico. Então, você tem grupos sociais que abraçam a pós-modernidade porque entendem que a pós-modernidade descola, por exemplo, a identidade social e psicológica da base anatômica biológica. Porque isso é uma narrativa, essa aqui é outra. E uma não implica na outra, né? Agora, muita gente também considera a pós-modernidade um momento infeliz, de certa forma, porque, por exemplo, se tudo é narrativa, exatamente o que é fake news? E esse mundo de narrativas favorece justamente as notícias falsas, as mentiras? Total. Porque o que acontece? O professor lá de filosofia, ou de história, sociologia, o que for, ou mesmo de estética, pode estar lá dando uma aula na faculdade sobre pós-modernidade, certo? E ele está falando para os alunos lá, olha, cansaço de grandes narrativas, tudo depende do ponto de vista, a história é narrada do ponto de vista do vencedor. Ele pode estar lá pensando nisso, assim, então agora a gente vai dar ouvido para os colonizados, que é normalmente o que o professor tem na cabeça, né? Só que aí, o que aconteceu na prática? Com a emergência das redes sociais, aquilo que é considerado como verdade pública se espalhou por N emissores de conteúdo, né? Como a gente sabe. Então, se tudo é narrativa, por que o que eu estou falando não é verdade? E se eu repetir isso várias vezes e as pessoas tomarem como verdade, né? Qual o problema? Se tudo é narrativa, eu vou fazer a minha narrativa. É que normalmente o professor, o intelectual, seja o que for, quando ele está falando de pós-modernidade, ele está encastelado na universidade, ou no livro dele que ele está escrevendo, ou com os colegas ou com os alunos. Só que quando isso esparrama na sociedade, opa, como assim? Não tem diferença entre verdade e fake news? Tem uma frase interessante da escritora inglesa George Eliot, ela diz o seguinte: examine bem as suas palavras e verá que mesmo quando não há motivo para ser falso, é muito difícil dizer a verdade exata. Quer dizer, espalhar mentiras é mais fácil? Eu acho que sim, porque inclusive você buscar algum caráter factual nas coisas, né? É sempre mais difícil. Dá mais trabalho? Muito mais trabalho. E gasta muito mais dinheiro, inclusive, né? Então, veja, não tenho dúvida, assim, acho que ninguém razoavelmente razoável vai duvidar que espalhar mentiras é muito mais barato. Se tudo é narrativa, não existe verdade? Eu não afirmaria que não existe verdade nenhuma. Existem verdades matemáticas, existem fatos. Por exemplo, aconteceu o Holocausto, certo? Aconteceu o Holocausto. Aconteceu que, aliás, foi em junho, né? Aconteceu a invasão da Normandia, o Titanic afundou, só para pegar clichês. Então, isso são fatos, né? Agora, ao mesmo tempo, o que cresceu ao longo do final do século XX e dentro do século XXI foi uma consciência de que as interpretações variam. O que a gente chama de hermenêutica em filosofia, as interpretações variam.
Então, a relação entre um fato e a interpretação do fato, às vezes, se torna mais importante do que o fato nu, puro. Fulano caiu do 7º andar, né? E aí você começa a contar a história. Aí, num dado momento, alguém pode levantar a dúvida. Ele caiu, alguém jogou ele de lá. Por que ele quis pular? Será que ele pulou ou foi sem querer? Então, se você me pergunta se eu acho que se tudo é narrativa, se existe verdade, eu te respondo. Eu não acho que tudo é narrativa. Eu não acho que tudo é narrativa. Eu acho que existe uma dimensão muito importante de narrativa, que isso tomou conta do espaço público, que os agentes sociais assumem esse discurso na direta proporção do que lhe é Se interessante. aproveitam disso. Se aproveitam, exatamente, na medida que os interessa, certo? Mas que, de fato, existe um conjunto de elementos e experiências na realidade que são verdade, que são fatos no sentido jornalístico, por exemplo. E aí a questão é se você vai desistir disso, né? Porque dá trabalho, custa caro. Ou se vai ser mais fácil simplesmente sair mentindo, como muita gente hoje faz. E no próximo bloco, a diversidade de gênero na pós-modernidade. A gente volta já. Voltamos a conversar sobre as narrativas na pós-modernidade. Outro ponto aí falando em pós-modernidade, Pondé, diversidade de gênero. É uma discussão pós-moderna? Bem típica, né? A começar pela ideia de diversidade, diversidades, né? E no caso da teoria de gênero enquanto tal, né? Não existe propriamente ideologia de gênero, como se fala por aí, é teoria, né? É uma teoria sociológica e tal, e política. Você tem, como eu dizia no começo, uma dissociação entre a narrativa biológica do corpo, anatômica, e a narrativa da construção psicossocial do indivíduo, né? Então, o conceito de gênero é a contrapartida social, política e histórica do que é a identidade sexual, que não é mais sexual, porque sexo remete ao biológico, mas o conceito de gênero. É claro que quando isso está sendo discutido, por exemplo, no começo do século XXI, você ainda tinha um gradiente, hoje a teoria tende cada vez a se radicalizar mais, mas você tinha um gradiente que entendia que há um componente social histórico, um componente biológico, né? E agora cada vez mais, inclusive com a multiplicação das sexualidades e dos gêneros, né? Você tem cada vez mais letras, né? Que definem essas identidades variadas. Então você tem uma tendência a descolar completamente do corpo, né? E entender que é uma construção social. Essa ideia de que é construção social vai muito bem com a modernidade, com a pós-modernidade. Por quê? Porque está falando ali que a sociedade constrói assim, constrói assado, que ao mesmo tempo a sociedade pode construir uma narrativa, mas eu não quero ela para mim. Eu invento uma outra narrativa. Por isso que é muito comum se dizer que a pós-modernidade, na realidade, é o capitalismo empacotado para presente. Sobre esse assunto, gênero e sexualidade, ouvimos as pessoas nas ruas. Qual o seu pronome? Pronome? Acho que é Newton. Ela, dela. Ai, eu não sei. Não tenho. Não sei. Ele. Meu pronome? Eu? É Maria, né? Masculino. Ele dele. E o seu gênero? Feminino. Feminino. Masculino. Feminino. Hétero. Masculino. Sei, feminino. Sim, feminino. Não sei, é diverso. Masculino. Masculina. Masculino. Você se considera uma pessoa cis? Sim, o que é? Sim. Não sei o que é isso. Sim. Ah, sim, é o tal do cis, né? Sim. Ih, eu não sei o que é cis. E agora? Não, acho que não. Homem cisgênero, sim. Sim, identifico sim com homem cis. E você tem uma sexualidade definida? Hétero. Ah, eu sou mulher, né? Assim, a preferência sexual? Ah, eu gosto mulher e homem, eu gosto. Bissexual. Feminina. Hétero. Homossexual. Heterossexual. Masculino. Você acha que as pessoas se confundem às vezes com essas perguntas? Eu acho que sim. Principalmente pessoas mais velhas, creio que sim.
Até eu me confundo às vezes. Eu acho que só homem e mulher tava bom. Tá ficando um pouco confuso, mas cada um, né, tem o seu gosto, seu gênero e tudo bem. Aceitar, né? Com certeza. Minha mãe, por exemplo, não entende a mesma coisa que eu entendo, entendeu? Os meus avós, então, você fala que é cis pra eles, eles vão achar que você tá xingando ele. São mais contemporâneas, né? São coisas novas, mas é sempre bom ficar a par, né, de tudo isso. Não, se não fosse o problema de eu não saber o que é cis, não teria problema nenhum. Difícil não, mas elas às vezes podem soar como confusas. As pessoas mais velhas, elas têm mais dificuldade porque no tempo delas não era tão comum ter pessoas se abrindo e conversando e falando mais sobre a sua sexualidade. É claro que essa terminologia, por exemplo, cis, por oposição a trans, isso é uma terminologia que foi sendo construída no ambiente acadêmico, certo? No debate de gênero, né? E aí, esses assuntos, eles transbordam para o ambiente da mídia, né? Da imprensa e da mídia. E o que acontece é que muita gente, como a gente viu nas entrevistas, não tinha absoluta clareza do que isso significa, né? Como é que é? Cis, não sei o quê. Ah, é isso mesmo, cis. É mais fácil, por exemplo, heterossexual, homossexual. Isso já é uma terminologia, digamos assim, que já está, é uma narrativa que já está instalada, né? Os mais jovens dominam, alguns, né, como a própria menina falou, para mim é confuso. Até eu me confundo. Até eu me confundo. Os mais jovens dominam um pouco mais essa terminologia porque professores falam, porque grupos de redes sociais falam. Agora, pode ser que essa discussão inteira, daqui a 50 anos, ninguém nem lembre. Agora, quando falamos pós-modernidade, vem à cabeça avanço. É mais do que moderno, Sim. não é? Agora, pensando no respeito à diversidade, dá para falar em avanço num país que mais mata pessoas trans no mundo pelo 15º ano consecutivo? Nesse sentido, não, né? Agora, se você observar, por exemplo, certas matérias de jornal, seja ele qual for, você até tem a impressão que esse tema é um tema que domina a pauta do país. Quando eu me refiro à pauta do país, não estou me referindo à pauta acadêmica ou à pauta jornalística. Estou me referindo à pauta da população profunda, que alguns deles, inclusive, chegam ao assassinato, como você citou, por preconceito, né? Preconceito mesmo, violência de gênero, como se chama. Então, às vezes, quando jornais ou mesmo universidades falam desse assunto o tempo inteiro, entendendo que ao falar vai construir, digamos, um avanço na compreensão das diferenças de gênero, às vezes o efeito é reverso. Isso é uma discussão bastante importante, às vezes o efeito é reverso. Tanto se fala que você pode gerar, inclusive, mais violência. É claro que a gente não pode dizer que o Brasil seja, nesse sentido, um país tolerante, como está na moda falar, com as diferenças, né? E, de novo, se você está no ambiente acadêmico e da mídia, você tem a impressão que é o país mais tolerante do mundo e que essa é a pauta mais importante. A verdade é que, para a imensa maioria da população, essa pauta não é importante. O que não significa que elas são necessariamente assassinas, né? A maioria. É uma minoria que pratica isso. Onde algumas teorias de Michel Foucault estão alinhadas, não é, com essas ideias do pós-modernismo. Ele dizia que não há conceito de verdade onde não há conceito de poder. Explica isso para a gente. Então, muita gente remete ao Foucault já uma filosofia pós-moderna, né? Inclusive quando ele mostra a importância da historicidade ou genealogia de certos conceitos, né? Essa questão específica a que você se refere é o fato de, para o Foucault, episteme, é uma expressão que ele usa, que é uma expressão platônica do diálogo teeteto do Platão, que se opõe no diálogo do Platão à doxa. Episteme, conhecimento absoluto, universal; doxa, opinião, reputação. Não é à toa que epistemologia é teoria da ciência, vem da palavra episteme. Portanto, seria uma verdade pura, absoluta. O que o Foucault fala? Que a episteme, na realidade, é política. Ou seja, um certo conjunto tomado como verdade, na realidade ele tem uma história que foi construída
que por dentro, por cima, por baixo, por todos os lados, era na realidade disputas de poder, né? Portanto, a posição do Foucault, essa posição do Foucault, é uma das posições que mais favorece a ideia de que se episteme é poder, então o que está em jogo? Está em jogo quem vai controlar os meios de produção de episteme, certo? Portanto, antes da teoria da verdade, episteme tomada como verdade, está a teoria política da produção dessa verdade. E daí você entra no debate político. E daí você entra na ideia de que assim, nós não vamos fazer acordo, porque eu quero que no final o Brasil tenha uma autopercepção de si mesmo X. E você quer que ele tenha uma autopercepção de si mesmo W. Certo? Então, o Foucault, sem dúvida nenhuma, apesar de que o discurso do Foucault está alinhado com a ideia de que a descoberta de que episteme é política nos deve tornar conscientes para a gente não se tornar vítima de métodos opressivos de constituição de episteme, certo? Essa é a ideia, é uma ideia de libertação, de certa forma, né? Mas ela serve para alguém que diga assim, se episteme é política, se tudo é poder, vamos brigar por poder. E quem vencer vai estabelecer a verdade. Vamos trazer a opinião da psicóloga e sexóloga Tatiane Coimbra sobre a discussão de gênero na pós-modernidade. As ideias de gênero e papel de gênero, como conhecemos hoje, é de fato uma discussão pós-moderna. Mas a gente não pode esquecer que em diversas outras culturas, muitos séculos atrás, já existiram muitas discussões e estudos sobre a temática. Hoje a gente tem uma discussão mais sistemática sobre o tema e de uma forma um pouco mais naturalizada. Mas é importante olhar para o passado para entender como que a gente chegou nesse momento. Mas foi de fato no século XX que tivemos o aprofundamento na temática. O discurso de gênero se expandiu, principalmente com o surgimento do feminismo moderno e as teorias queer. E aqui também menciono uma outra obra importante desse período, que foi lançada no ano de 1949 pela filósofa Simone de Beauvoir, intitulada O Segundo Sexo. Nessa obra de 2 volumes, ela traz uma análise científica muito interessante sobre o problema da construção do gênero feminino na sociedade. Ela conceituou o gênero, mostrando que ninguém nasce mulher, torna-se. Logo, ninguém nasce homem, torna-se. Ou seja, ela demonstrou cientificamente que ser homem e ser mulher consiste em uma aprendizagem. Já a teoria queer nasceu a partir dos anos 80 e questionava a noção de binaridade de gênero, ou seja, essa divisão dicotômica entre homem e mulher, feminino e masculino, destacando a fluidez e a diversidade dessas identidades. Então, embora as ideias sobre gênero tenham existido de diferentes formas ao longo da história, o discurso de gênero como entendemos hoje é um discurso pós-moderno, que fala sobre questões como identidade de gênero, expressão de gênero e sexualidade. Ela pega o livro da Beauvoir, 1949, né, do Segundo Sexo, e, portanto, uma afirmação que ficou famosa de que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, assim como a gente pode dizer ninguém nasce homem, torna-se homem. A Simone de Beauvoir, nesse sentido, ela abre o espaço para a ideia de que é o processo histórico e de vida individual e social que vai construindo a identidade específica de uma pessoa. Ela tem razão quando ela remete a isso, a própria discussão que se tem hoje de gênero. Ela faz um arco como se a discussão feminista aqui vai preparando a discussão de gênero aqui para, inclusive, ultrapassar a ideia do debate entre homem e mulher, né? Feminismo, machismo, só essa questão. E, de fato, você encontra, por exemplo, em textos gregos de análise cética de comportamento, referências aqui, os persas, tinha casal que o homem se vestia de mulher e eles viviam como casal. Então, essas coisas não são novas à humanidade. Como ela diz, se tornou sistêmica a discussão, né? Se tornou mesmo. Hoje aparece muito mais, como diziam os nossos entrevistados, né? E tem uma outra coisa, se tornou uma questão em que vá se construir um episteme, voltando ao Foucault, que seja um episteme que não fique presa na dicotomia homem e mulher. Por quê? Porque aqui tem o grupo disputando o poder da narrativa das identidades, né? Ela usa a expressão científica, mas é científica no sentido histórico-sociológico. Alguém de epistemologia, de teoria da ciência, diria soft sciences.
No próximo bloco a gente continua com essa conversa. Vamos falar mais sobre os autores pós-modernos. A gente já volta. Voltamos a conversar sobre as narrativas da pós-modernidade. Pondé, focando ainda nos autores pós-modernos, Gilles Lipovetsky, ele é um grande nome desse movimento. O que vale destacar da obra dele? Ele é uma referência naquele grupo que a gente pode chamar de pós-modernos integrados. Essa oposição entre integrado e apocalíptico não tem nada a ver com o pós-moderno. É uma oposição que Umberto Eco fazia em relação à tecnologia da comunicação da modernidade. O Umberto Eco dizia que tinha autores que eram integrados, ou seja, a favor, e aqueles que eram apocalípticos. Vai destruir o mundo, certo? Essa relação. Lipovetsky, ele está claramente próximo à posição integrada nesse sentido. Não no sentido de dizer que ele acha que é tudo lindo, mas, por exemplo, ele já foi acusado de não criticar suficientemente o consumismo contemporâneo, de fazer tratados filosóficos e sociológicos sobre temas absolutamente irrelevantes como o luxo, né? Então, ou seja, ser excessivamente estetizante, no sentido de ficar discutindo modas, indústria da arte, coisas assim, quando na realidade ele estaria dentro da onda do consumo, entendeu? Como isso está pegando, então eu estou discutindo coisas que está pegando, que está na moda. E do ponto de vista pós-moderno, se tudo é narrativa, não tem por que eu ficar brigando com o luxo, com o consumo, com o capitalismo. Agora ele diz que o passado não o interessa. Agora, Sim. Já em Retrotopia, que é o livro póstumo de Bauman, ele discute o desejo da volta ao passado. E ele fala da nostalgia como uma condição moderna incurável. Que passado é esse a que ele se refere? Então, primeiro, dizer que o passado não interessa é no sentido de que o passado está perdido, né? Se você é historiador, você faz isso. Mas se você é filósofo, você tem que dar conta do mundo presente, né? Inclusive para entender como poderá ser o futuro próximo, que é o presente que deve ocupar a nossa atenção e não ficar discutindo o passado. O caráter nostálgico é porque a modernidade carrega consigo o mal-estar romântico. O mal-estar romântico é sempre uma percepção de que a modernidade vai dar ruim, de que a gente vai dar um salto maior do que a perna, de que a gente vai destruir componentes do ser humano que não cabem num racionalismo típico da modernidade. Eu acho, na realidade, que ela é meio bipolar, a modernidade. Quando ela acorda achando que vai controlar tudo, tudo vai dar certo, então ela está no momento maníaco da modernidade, para frente, científico, gestão, inovação, as palavras que eu detesto, inovação, né? Quando ela acorda deprê, não sei, não vou conseguir, tomei decisões erradas, só estou pensando em dinheiro, estou sozinho. Ela acorda deprê, ela é romântica. E aí ela olha para o passado. Aí ela olha para o passado. No passado as pessoas viviam de verdade, entendeu? Agora, nesse sentido, muitas pesquisas têm apontado o pessimismo dos jovens em relação ao futuro. E uma delas é da consultoria Bain, que mostra que 43% dos entrevistados da geração Z, que são aqueles nascidos entre 1994 e 2000, eles falam que estão com humor negativo. Tem uma outra pesquisa global, que é da Deloitte, também feita com a geração Z, aponta que 36% dos entrevistados se sentem exaustos no trabalho. Essa pressão aí em produzir cada vez mais e mais que leva a isso? É possível que sim, né? A gente tem que levar em conta que não havia pesquisas dessa ordem há 50 anos atrás, né? Há 80 anos atrás. Isso, que é uma observação tipicamente epistemológica, né, do ponto de vista aqui de como se constrói aquilo que eu considero verdade a partir dessa pesquisa. Quer dizer, será que agora os jovens estão de fato sob mais pressão, estão mais exaustos do que antes? Ou é porque não tenho dados de antes? Não tenho dados. E como era em 1920, por exemplo, tá? Ou 1888, sei lá, né? Isso é uma questão que, se você é alguém que se ocupa de teoria da ciência, você fica atento a essas coisas. Agora, sem olhar do ponto de vista epistemológico e teoria da ciência,
Parece que hoje você tem elementos mais claros de pressão, no sentido de resultados, mecanismos mais claros de comparação, mecanismos muito mais claros de, eu diria, quase opressão mesmo, no sentido de que você tem que dar certo, que você tem que dar conta de várias frentes. Quando você olha os jovens da chamada geração Z, muita gente sendo tratada, tomando remédio, muita desorientação. É claro que existe mais gente tratando, mais remédio, mais gente escrevendo sobre isso. Então, às vezes você fica assim, mas será que isso é fato ou é narrativa do mercado de saúde mental? Mas, sem dúvida nenhuma, sem ir tão longe assim, parece que eles se sentem exaustos mesmo. Agora, veja, imagine se estivessem vivendo na Europa na primeira metade do século XX, com as 2 guerras que eles enfrentaram. Agora, esse bolo todo, essa pressão que você comentou, que leva à nostalgia, achando que o passado era melhor? Olha só, venda de vinis cresceu, procura por câmeras digitais no site eBay cresceu 50% em 2023 em relação ao ano anterior. Até fita cassete, vejam bem, fita cassete está voltando, né? O que significa esse desejo tão grande de olhar para trás? Olha, o Adorno diria que esse romantismo é fake. Por quê? Porque já está capturado pelo mercado. Eu tenho nostalgia do passado, o mercado me oferece fita cassete. A história do vinil, já há algum tempo, essa coisa de você, por exemplo, convidar alguém para sua casa num momento meio romântico, né? E tá tocando um vinil. Opa, tocando um vinil, né? Coisa mais sólida, tem um vínculo com o passado. Tem alguma coisa aí que é mais consistente do que esse papo todo de ficar no streaming e não sei o quê, baixando música. Não, está ouvindo vinil. Então tem, na realidade, ou mesmo eu ouvi dizer que até, como chama, VHS, também gente voltando a consumir VHS e DVD. Eu tenho uma certa desconfiança adorniana, digamos, né? No sentido de dizer, olha, essa relação com o passado é um romantismo degradado, porque é o mercado que está oferecendo isso, entende? Ele que está oferecendo. Agora, a sensação de que a modernidade tem alguma coisa errada, isso é romântico mesmo. É uma fuga da realidade? O romantismo enquanto tal, ele é um resto da modernização do século XIX, o Bauman, inclusive, concordaria com isso, de que permanece fazendo sintoma, que é o sentimento de que, tudo bem, a gente está nessa realidade, mas tem alguma coisa errada com ela, entendeu? O romântico é alguém que se sente exilado da modernidade. Não porque ele é alguém do passado, porque ele não é, ele é moderno ou pós-moderno, hoje, mas ele não se sente em casa na modernidade ou na pós-modernidade. Ele acha tudo muito líquido, tudo meio sem sentido, tudo mercadoria demais, né? Tudo submetido à lógica dos resultados. Mas, sem dúvida nenhuma, não é combater a modernidade, combater a pós-modernidade. Quem consegue fazer isso? Principalmente comprando fita cassete ou vinil, não. Vinil tem estilo, mas e daí? Vamos ver um trecho de Spring Breakers, Garotas Perigosas, que mostra o dia a dia de sexo, drogas e bebidas. Filme de 2013, dirigido por Hermione Corini. Hi, Grandma. Having so much fun here. This place is special. I'm starting to think this is the most spiritual place I've ever been. I think we found ourselves here. We finally got to see some other parts of the world. We saw some beautiful things here. I can't believe how many new friends we made. Friends from all over the place. I mean, everyone was so sweet here. So warm and friendly. It's way more than just having a good time.
so nice to get a break from reality for a little while. We'll always remember this trip. I want to come back again next year with you. Something so amazing, magical, something so beautiful. Feels as if the world is perfect, like it's never gonna end. O discurso dela é tipicamente do romantismo degradado, né? É assim, ai, quanta gente linda eu encontrei aqui, né? O lugar é mágico, é uma experiência super espiritual, né? Quando, na realidade, assim, se você for pegar a espiritualidade no seu sentido histórico do conceito, espiritualidade é uma coisa extremamente sólida no sentido do Bauman, densa, que passa por experiências interiores extremamente terríveis, que não tem nada a ver com o êxtase puro de quando você está fumando baseado. Não é isso daí, né? Não é isso daí, o êxtase puro de quem está fumando baseado. Então, a minha impressão é que as imagens que o filme passa e o ambiente que elas estão e o discurso dela dá claramente para nós a consciência de que isso daí é o máximo que o século XXI pode produzir de profundidade. Depois da pós-modernidade vai vir o quê? Se você me fizesse essa pergunta no começo do século XXI, eu diria, depende do que um autor francês importante escreva, né? No sentido que os franceses sempre pautaram muito esse tipo de debate. Hoje, talvez eu diria para você, depende do que engajar durante um tempo sobre o discurso do futuro. É claro que as redes sociais, elas produziram acesso a uma série de coisas. Tudo que o ser humano vive e faz é assim, ambivalente. Mas seguramente as redes sociais produziram uma das experiências de maior desorientação que a humanidade já teve. Por excesso de informação, um monte de coisa sem qualidade nenhuma, certo? Então eu diria para você, o que viria depois da pós-modernidade, hoje depende muito do que engajar durante algum tempo. Daqui 15 minutos eu vou dizer que é isso, daqui meia hora eu vou dizer que é aquilo, daqui 45 minutos eu vou dizer que é aquilo. Eu imagino que o que pode vir é, nas regiões mais ricas do mundo, pessoas altamente egocêntricas, consumindo coisas que estão ao seu alcance, sem muitos vínculos. Estou meio Bauman nessa afirmação, né? Há uma desigualdade social instalada no mundo, no sentido de manter grupos sociais mais pobres do lado de fora, a construção de mecanismos e ferramentas, sejam políticas, institucionais, sejam tecnológicas, de separação dessa grande parte da população, né? Um enorme tédio, porque você pode comprar tudo muito fácil. A gente fica por aqui, nós voltamos na semana que vem. Obrigada pela sua companhia. Até!